Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar da diferença entre hobby e interesse profissional. Eu tenho certeza que você já se pegou perguntando se o que você sentia era um hobby que deveria se tornar uma profissão ou se aquilo era só algo que você gostava de fazer mesmo. Gente, para eu trabalhar com o que eu não preciso trabalhar com o meu hobby? Para eu ser feliz profissionalmente, eu preciso descobrir um hobby meu? Que confusão é essa? Muita gente tem essa dúvida, hoje eu vou te explicar tudo isso, mas antes, deixe seu joinha, se inscreva no canal e roda a vinheta. Muito grande, Bela. Então, toda a sua história profissional, esse momento é para que você possa conseguir discernir quando você estudou sobre autoconhecimento. Você já pensou em mudar de carreira? Você já pensou em... Já vou começar desmistificando algumas coisas. É mentira e é errado você pensar que você só vai ser feliz se você trabalhar com aquilo que é hobby. Não é bem assim. Hobby é aquilo que você faz e que gera prazer pra você. É gostoso de fazer, eu gosto, eu me sinto bem fazendo. Durante muitos anos da minha vida, o meu hobby foi pintar. Eu pintava por quê? Porque me fazia bem, porque me alegrava, me desestressava. Aquilo era gostoso. Eu tenho alunas que o hobby delas é pescar e amam pescar e se sentem super bem. Tenho alunas que comentaram recentemente comigo que o hobby delas era fazer docinho. Tudo bem, ela faz docinho porque ela gosta de fazer. Agora, interesse profissional, área de interesse que revela uma possível profissão sua, é diferente de hobby. Por quê? Porque o interesse profissional é algo que eu faço que contribui com o outro. Olha só, por que eu gosto de pintar? Porque eu me sinto bem, faz bem pra mim. O interesse profissional faz bem para o outro. Interesse profissional é a contribuição que eu gero na vida da outra pessoa. É um problema que eu resolvo na vida da outra pessoa. Porque a nossa profissão, ela tem sentido se eu enxergo que a minha profissão contribui com alguém. Os estudos mostram que quanto mais eu enxergo sentido e contribuição para as outras pessoas, mais feliz eu me sinto profissionalmente. Então, uma coisa é hobby que eu gosto de fazer pra mim. Outra coisa bem diferente é interesse profissional. E na hora de escolhermos uma profissão, a gente olha para a sua área de interesse profissional, o seu eixo de interesse. Existem 6 eixos diferentes e a gente precisa descobrir qual é o seu. Descobrindo o seu eixo, a gente descobre áreas e profissões que você seria mais feliz. Exemplos de eixos: eixo investigativo, pessoas curiosas, mais analíticas, que gostam de descobrir o porquê e como as coisas são. Pessoas que geralmente gostam mais do campo da biologia, e também da área da saúde. Então são pessoas que vão querer investigar, podem gostar de trabalhar com pesquisa, em ambientes de laboratório, podem procurar profissões mais investigativas. É outra coisa, é a área de interesse. Agora, hobby é aquilo que eu faço pra mim. E eu me lembro que eu estava num evento recente e o Joel J, não sei se você conhece, pessoa incrível, ele estava apresentando. A primeira fala dele foi assim: durante muito tempo procurei o meu propósito e não encontrava o meu propósito. E o que a galera fala pra você fazer? Vai trabalhar com o que você gosta. Mas não é isso, não é pra você descobrir o que você gosta. É pra você descobrir aquilo que você é bom. Você tem que descobrir aquilo que você é bom. Esquece isso de trabalhar com o que você gosta. Porque se eu estivesse trabalhando com o que eu gosto, eu estaria numa escola de samba. Ele falou desse jeito. E aí eu falei assim, discordo do Joel. Discordo. Porque o que o Joel está querendo dizer? Que o hobby que ele faz pra satisfazer algo que ele gosta é a música. A música faz bem pra ele. Agora, é importante a gente descobrir a área de interesse profissional do Joel. A área de interesse profissional dele tem sim a ver com o que ele gosta também. Eu tenho certeza que Joel J gosta de ouvir as pessoas. Tenho certeza que ele gosta de ouvir histórias, que ele gosta de ensinar, que ele gosta e se sente bem
impactando a vida das outras pessoas. Isso sim é o interesse profissional dele. Porque ele tem um interesse profissional forte do empreendedor e também do social, que é alguém que tem uma mentalidade de sucesso e alguém que se sente bem ajudando e contribuindo de forma direta, impactando vidas. Tanto que Joel ajuda com aulas de produtividade, ele ensina sobre mentalidade de crescimento, mentalidade do atleta, enfim, tudo para ter um crescimento maior, né? Um crescimento que de fato seja integral. Então, descobrir o que você gosta é sim importante, mas não necessariamente o que você gosta vai ser interesse profissional. Talvez seja só um hobby, entende? Então, o que você gosta pode ser hobby, mas também pode ser interesse profissional. Como é que eu vou descobrir se o que eu gosto é um hobby, é algo que eu vou fazer pra mim mesmo, porque me faz bem, ou se é algo que eu vou fazer porque é de fato uma área de interesse minha? Você vai se perguntar, que foi o que eu ensinei desde o início da aula. Você vai se perguntar: eu gosto de fazer isso porque faz bem pra mim? Ou eu gosto de fazer isso porque isso contribui com a outra pessoa? Se eu enxergo um nível de contribuição, certamente é interesse profissional. Porque pense aqui comigo, a pessoa que gosta de fazer bolo de aniversário, faz bolo para todo mundo, para as amigas, para os sobrinhos, para os filhinhos das colegas de trabalho. Essa pessoa, por que ela gosta de fazer bolo? Eu gosto de fazer bolo porque eu me sinto bem fazendo bolo, e aí as pessoas começaram a me pedir porque eu gostava. Hobby. Eu gosto de fazer bolo para ver a alegria da pessoa na hora de receber o bolo. Pra mim não tem nada melhor do que ver todo mundo ali ao redor do bolo que eu fiz, cantando parabéns, feliz, sabe, Lorena? Eu gosto de levar alegria para as pessoas. Eu me sinto tão bem quando eu vejo as pessoas felizes, pegando aquele bolo e falando: meu Deus, que delícia, tava maravilhoso. Existe uma área de interesse profissional aqui. Não é só hobby, porque não é só sobre mim, é sobre o outro. E quando se trata do outro, da contribuição que eu gero na vida do outro, de um problema que eu resolvo na vida do outro, de uma dor, né, que é sanada, a gente está falando de algo muito maior. A gente está falando de interesse profissional. E a gente está falando de algo que gera maior motivação, maior felicidade. Se você estiver trabalhando com seu hobby, você pode sim ser feliz, mas não é algo que vai tocar profundamente. Eu contei pra vocês que eu tinha o hobby de pintar, né? Que eu achava bom. E esse hobby de pintar, numa época da minha vida, quando eu ainda não era formada, me fez começar a fazer maquiagem nas pessoas. Porque como eu desenvolvi habilidade manual, fiquei boa na pintura, fiquei boa para fazer sombras, para fazer maquiagem. Aquilo durante um tempo foi minha segunda fonte de renda. Aliás, foi minha fonte de renda, né? Ganhava dinheiro fazendo maquiagem, mas não me preenchia. Não era aquilo que eu realmente queria. Então, o hobby, ele pode ser útil como segunda fonte de renda, ele pode quebrar um galho mesmo, mas ele não vai te preencher, não vai, porque no fundo não era o que eu queria, no fundo o que eu queria não era deixar as pessoas bonitas. Eu maquiava porque eu tinha facilidade, porque era o que eu tinha, era a minha forma de ganhar dinheiro, mas não era o que me realizava. Porém, eu tinha um hobby na infância. A infância é sempre um local importante pra gente olhar, pra gente ver hobbies, pra gente ver interesses profissionais. Eu tinha um hobby na minha infância, que era ensinar. Adorava ensinar. Pegava as bonecas, colocava elas e dava aula para as bonecas, e tinha meu quadro, eu escrevia, adorava aquilo. Era um hobby na minha infância. Mas aí, o que eu percebi na minha vida adulta? Que aquilo não era só sobre mim. Eu gostava mesmo de ensinar. Eu gostava de ver que aquilo que eu ensinava gerava uma transformação na vida da outra pessoa. O que aconteceu? Eu passei na minha carreira a dar cada vez mais aulas, mais aulas, mais aulas. Eu cheguei a fazer mestrado para me tornar professora universitária. Eu fui aceita como professora universitária, recebi convites e neguei. Disse: não vou. Como assim, Lorena? Tava com um bebezinho de 4 meses. Não era o meu momento. E falei: peraí, mas a única forma de dar aula não é numa universidade. E aí comecei a dar aulas para as pessoas que me acompanhavam, para os meus alunos. Comecei a fazer os meus programas de direcionamento. E me sinto
mega realizada dando aula, ensinando. Por quê? É só porque é prazeroso para mim? Não, é porque eu sei que o que eu ensino pode gerar uma transformação tão grande ao ponto da pessoa se enxergar de um jeito diferente, da pessoa que nunca viu nela um talento enxergar um talento, da pessoa que sempre desprezou suas habilidades enxergar uma habilidade, da pessoa fazer uma transição de carreira e finalmente se encontrar profissionalmente. Tudo isso por meio de aulas. Opa, não é mais um hobby. Se tornou um interesse profissional. Então eu quero que você olhe para dentro de você e pense, quais são os meus hobbies? Porque o hobby, ele vai ser importante mesmo para você se sentir bem. Ainda hoje eu amo pintar, quando eu tô com meus filhos, a gente tá colorindo. Quando eles pedem para mim pintar para eles, eu acho o máximo. É prazeroso, é gostoso, eu adoro. Mas isso não vai ser minha profissão. Porque isso não gera, eu não vejo isso gerando impacto no outro. Agora, se para você a pintura impacta, se a pintura transforma, porque é uma forma de você se expressar e é uma forma das pessoas enxergarem sua expressão, porque aquilo você sente que impacta o outro, aí sim pode ser um interesse profissional. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla, né? Hobby e interesse profissional. Porque as pessoas ficam perdidas, achando que tem que trabalhar com tudo que elas gostam. E elas me falam isso, nossa Lorena, mas eu gosto de tanta coisa, eu tenho gostos aleatórios, eu gosto de muita coisa. Pois é, minha amiga, eu sei que você gosta de muita coisa, mas muitas dessas coisas é só hobby. Interesse profissional é aquilo que mexe, sabe? O interesse profissional, ele aquece seu coração, te toca. É o famoso, o que te toca? O interesse profissional toca. E você vai escolher o que te toca e não só aquilo que você gosta. Entendeu? Porque o que você gosta talvez seja seu hobby. E você não tem que transformar um hobby numa profissão. A não ser que nesse hobby ele seja mais do que um hobby. Seja algo que te toca, que você acredita verdadeiramente, algo que você doaria a sua vida, que você dedicaria a sua vida. Quer descobrir o que realmente é interesse profissional, o que realmente é uma missão, o que realmente talvez seja um propósito, a que causa você dedicaria a sua vida. Se dinheiro não fosse o problema, o que você faria? Que problema você gostaria de resolver na vida das outras pessoas? Essas perguntas são importantíssimas. E é importante que você dedique tempo para encontrar as respostas. Porque de fato você não vai ter essas respostas agora. Mas se você dedicar tempo, colocar foco em descobrir, existe uma possibilidade de essas respostas simplesmente aparecerem. Hobby, interesse profissional. Me conta aqui embaixo, me conta nos comentários. Você já tem um hobby? E nessa aula você conseguiu ver a diferença real entre aquilo que é só um hobby e aquilo que pode ser um interesse profissional? Uma possível missão para sua carreira? Quero saber. Deixe seu joinha. Se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.